Olá a todos, novamente, estamos aqui nessa frequência, nessa sintonia, com o propósito de melhorar, propósito de identificar de repente o que não está funcionando para você. E exatamente nesse aspecto que nós vamos trabalhar as reflexões e os processos meditativos de hoje. O que você gostaria de limpar na sua vida? O que você gostaria de botar para fora em um expurgo energético, algo que te incomoda no campo físico, uma dor, um desconforto, alguma emoção, algum pensamento, enfim. O que você gostaria de expurgar? Na medida em que você vai se colocando no local e na posição que você mais gosta para fazer esses processos meditativos, comece a desacelerar o seu corpo, a sua mente. Procure deixar de lado pensamentos recorrentes aí nos seus últimos dias e abra-se para o melhor. Na medida em que você entra num grupo como esse nosso grupo de meditações, no mínimo você está buscando um estado de paz interior, né? Então, se abra para isso, para receber o melhor de acordo com as suas necessidades atuais. Eu vou pedir para você, a partir de agora, começar a fazer aquelas respirações bem profundas, inspirando o máximo de tempo que você puder pelo nariz e soltando também pelo nariz. Quando a gente fala de expurgo, de limpeza, de curas, no geral, é interessante trabalhar com uma série de comparações, metáforas e analogias. Por exemplo, o nosso organismo, quando a gente ingere algo que nos faz mal, seja porque a gente não gostou, seja porque o alimento estava fora da validade, estava estragado, o que o nosso corpo faz? Ele manda um sinal que vem através de um mal-estar de repente, e o organismo, com a inteligência dele, promove um expurgo natural, seja na forma de um vômito, de uma diarreia, enfim. Por que a gente não trabalha da mesma forma com o que faz mal para nossa mente, para o nosso campo energético e para as nossas emoções? Diante disso, eu vou pedir para você trazer para o seu campo mental algumas respostas. Você não precisa verbalizar, mas caso você queira repetir essa meditação e escrever suas respostas, talvez isso facilite nesse processo de você identificar algumas coisas, levar isso para um processo prático e começar a efetuar algumas mudanças necessárias. Então a primeira pergunta seria a seguinte: se você tivesse que identificar, pode ser de 1 a 5 coisas que mais te incomodam na vida, o que seriam essas coisas? Para essa resposta, você pode pegar fatos específicos, pode pegar coisas em todos os aspectos. Por exemplo, o que me incomoda é que eu ganho menos dinheiro do que eu acho que eu merecia. O que me incomoda é que eu não estou num relacionamento. O que me incomoda é que eu tenho dores recorrentes que não saram. O que me incomoda é o fato de eu não ter concretizado alguns projetos que eu acho que já poderia ter concretizado, enfim. Procure pensar em 1, 2, enfim, de 1 a 5 respostas para essa pergunta. Já identificou?
essas respostas? Agora eu vou pedir para você refletir em relação a cada uma dessas respostas. Primeiro ponto: por que você acha que isso ocorreu? Você acha que a causa deles está dentro de você ou está no externo? Quando eu digo está no externo, é assim, uma circunstância temporal ou a ação de outra pessoa. Caso você tenha respondido para uma ou todas as perguntas, enfim, que, vamos dizer, a culpa ou responsável para que isso tenha ocorrido esteja no externo, a culpa é de outra pessoa, eu pediria para você refletir um pouco melhor sobre isso. Tudo que ocorre com a gente é nossa responsabilidade. Quando eu falo responsabilidade, é que eu não gosto particularmente da palavra culpa. A palavra culpa já pressupõe que a gente fez um julgamento e a gente se declarou culpados. Se eu falo eu sou responsável por tal coisa, eu sou responsável. O termo responsável é um termo neutro. Já o termo culpado é um termo negativo. Mesmo diante das situações mais absurdas, de certa forma a gente foi o causador inicial. Se você está numa relação abusiva, por exemplo, em um determinado momento você decidiu começar essa relação. Então você tem a sua parcela sim de responsabilidade. Vamos supor que você foi enganado por alguém, você emprestou dinheiro e a pessoa não pagou, tal. A gente pode pensar, né? A culpa é toda da pessoa ou a responsabilidade é toda da outra pessoa. Não, a gente tem a nossa parcela, né? A gente decidiu confiar nessa pessoa. Então vocês percebam que até mesmo para situações onde a responsabilidade parece ser totalmente de outra pessoa, a gente em determinado momento poderia ter escolhido outra opção. Então esse tipo de reflexão faz com que a gente se sinta um pouco mais responsável por tudo de bom e de ruim que esteja ocorrendo em nossas vidas. Agora volte a refletir sobre as coisas que mais te incomodam. Já que você tem a sua parcela de responsabilidade em relação a todos esses incômodos, você pode mudar esse cenário. Você consegue ver uma resposta clara para você eliminar esses desconfortos? Eu vou pedir para você se enxergar nessa situação de desconforto. Então, por exemplo, se você me falou em uma dessas respostas que o que mais te incomoda é não estar em um relacionamento, é estar solteiro ou solteira, por exemplo. Eu vou pedir para você se visualizar, você fechando os olhos e se visualizando em uma situação desconfortável. Por exemplo, em um evento social onde estão todos seus amigos ou parentes com seus parceiros e aí você está lá solteiro ou solteira. O que você, a partir de agora, pode fazer de efetivo para mudar essa situação? Para toda situação, a gente tem, vamos dizer, um momento de compreensão do que está acontecendo, de acolhimento dessa realidade, de reflexão para analisar alternativas e de ação para começar a efetivamente mudar esse quadro. E aí eu te pergunto, essas coisas que te incomodam muito, você tem a compreensão exata da sua responsabilidade nisso tudo? Você tem a compreensão, de repente, do momento em que isso começou? Compreensão de que
sei lá, você poderia ter evitado alguma coisa. A partir do momento que você considera, ok, compreendi tudo, é preciso acolher essa realidade. Sem nenhum complexo, as coisas acontecem como tem que acontecer. O que eu mais vejo quando eu atendo a pessoas é a pessoa falando assim, por exemplo, nossa, se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca teria feito tal coisa. E eu falo, só que você não pode voltar no tempo, já foi, acabou, tinha que acontecer assim. Então, para que ficar olhando para trás com tristeza, rancor, mágoa, ressentimento? Já foi. A vida é um trajeto que a gente faz sem retrovisor. Ou melhor, a gente deveria fazer sem retrovisor. Que a gente tem que prestar atenção no caminho que está ali diante de nós. Se a gente ficar olhando o retrovisor, o que acontece? A gente não presta atenção no que está na frente e acaba batendo o carro. Então, a partir do momento em que você busca compreender tudo que envolve esses desconfortos que você tem, a gente parte para o acolhimento, ou seja, ok, entendi, sei que não posso mudar nada, estou acolhendo, estou aceitando isso. Depois do acolhimento vem a reflexão, é como se fosse um planejamento, né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para amenizar essas dores, para fazer com que isso saia do meu campo mental? Nesse momento pode vir a decisão de fazer um processo terapêutico, por exemplo. Pode vir a decisão de querer edificar melhor o seu tempo, fazer cursos. E aí depois que você entra para esse campo aí do planejamento, vem a ação. Então perceba que quando a gente ressignifica as coisas que mais nos incomodam, a gente tira o foco do problema e a gente começa a criar a solução. O objetivo dessa reflexão, dessa meditação, dessa mentalização de hoje, não é fazer você simplesmente enfiar o dedo em uma ferida que te incomoda, de repente há décadas. É fazer você olhar para essa ferida ou para essas feridas e a partir do momento que você olha com uma lupa, você fala, eu entendi, esse machucado está assim, assim, assado, e eu posso utilizar tal remédio para melhorar isso. O machucado, de repente, vai cicatrizar, vai gerar uma cicatriz, mas não será mais uma ferida aberta. Essa é a intenção, vamos dizer, desse processo meditativo de hoje. É tirar esse peso, é fazer você acolher esse fato, no sentido de que você não pode mudá-lo, e, depois disso, você parte para ressignificação. Faça mais uma respiração profunda. Solte o ar bem devagar. Agora eu vou fazer algumas perguntas específicas. No seu campo físico, o que mais te incomoda? Você tem uma dor? Você tem uma doença? Você tem algo ligado ao seu corpo que você não gosta? Do tipo, eu tenho um complexo porque eu sou muito baixinho, muito baixinha, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto do meu nariz, eu gostaria de ser mais magro, mais magra. Existe alguma coisa que verdadeiramente te incomoda? Bom, o trajeto é mais ou menos o mesmo que eu sugeri agora há pouco. É importante entender no sentido assim, ok, não gosto disso, posso fazer alguma coisa para mudar? Se eu puder, eu tenho algumas alternativas. Vamos supor que tem algo que te incomoda muito. Você tem duas opções: viver com isso ou mudar, concorda? Se
você acha que pode mudar, e essa é uma decisão unicamente sua, não deve ser uma decisão gerada pelo externo, por pressões, vamos dizer, de padrões de beleza, uma decisão diante do que seus amigos, seu marido ou sua esposa fala. Caso você perceba que não pode mudar, é preciso aceitar. É o acolhimento. Para que ficar sofrendo com algo que você não pode mudar? Tem que acolher, tem que aceitar, e vida que segue. Se você acha que pode mudar, aí lógico, precisa haver um planejamento, que nem eu falei agora há pouco, né? E depois do planejamento, a prática. O que não adianta, vou dar um exemplo, a gente vê muitas pessoas reclamando de peso, por exemplo. O que não dá é você falar, nossa, estou insatisfeito ou insatisfeita com o meu peso. E aí continua lá comendo de tudo, não vai na academia, sabe, não procura os profissionais mais adequados para isso. Um profissional de educação física, um nutricionista, um médico, um nutrólogo. Aí vai continuar infeliz, né? É por isso que essa é uma meditação para fazer sozinho ou sozinha, e que essas respostas venham do seu interior e não geradas por um fator externo. Faça mais uma respiração profunda. E agora, para a gente finalizar o trabalho de hoje, eu vou pedir para você refletir sobre o processo do tempo que a gente tem para que cada fato, para que cada, vamos dizer, projeto seja concretizado. Eu sempre uso o exemplo das árvores, porque ele é muito real. A fé, ela deve vir acompanhada da racionalidade. Se você, por exemplo, tem lá uma árvore e você quer que por uma fé absoluta ou excesso de positividade essa árvore cresça de um dia para o outro, não vai ocorrer, porque ela tem o prazo dela. Eu sempre uso esse exemplo. E na vida é assim também. De repente você tem questões aí que estão extremamente enraizadas. Com certeza não vai ser com uma meditação como essa que você vai eliminar essa questão. Mas que cada reflexão dessa ajude você a puxar um pouquinho para tirar, para eliminar essa raiz. Eu desejo do fundo do meu coração que você reflita muito sobre esses processos, porque a gente já tem as nossas questões, os nossos problemas do dia a dia. Carregar esse excesso de bagagem, vamos dizer, com questões do passado que a gente não pode fazer nada, seria como comer algo estragado e não botar isso para fora e ficar lá com uma dor de estômago a vida inteira. Muitas vezes uma dor de estômago real, uma gastrite, uma síndrome do intestino irritável, por exemplo, são somatizados exatamente por não haver aceitação de um fato, pelo fato da gente não botar para fora algo que incomoda a gente. É por isso que, para finalizar esse trabalho, a gente precisa sempre identificar o que incomoda a gente, as coisas que mais incomodam, compreender isso, olhando o processo, como começou, qual é a sua parcela de responsabilidade, acolher e aceitar isso, entendendo que aconteceu o que tinha que acontecer, e o foco é no hoje, é no agora em diante, e havendo esse acolhimento, partir para o planejamento, o que pode ser feito. Reflexão e planejamento. Saindo do planejamento, vem o campo da ação. Eu espero que essa reflexão te ajude a, de repente, ressignificar alguns incômodos e que eles sejam acolhidos e transformados em uma cicatriz, que não seja uma ferida aberta que ainda dói. Grande beijo no coração de todos vocês.